Olá, sejam bem-vindos ao programa Papo com Tempero, aqui ao vivo pelos estúdios da UTV São Paulo, no bairro do Morumbi. Eu sou Alan Danas, o programa Papo com Tempero está no ar. Roda a vinheta. Muito boa tarde, o programa Papo com Tempero aqui ao vivo, 14 horas e 4 minutos, sempre aqui pelos estúdios da UTV São Paulo, no bairro do Morumbi. E o programa pode ser assistido pelo Facebook e também pelo YouTube. Se vocês correrem lá e assistirem lá, por exemplo, pelo Facebook da UTV, é facebook.com/UTV Brasil. E pelo YouTube é youtube.com/UTVTube. Por ambas as plataformas você assiste ao vivo e por ambas as plataformas você pode também assistir aos programas anteriores. Eu também sempre dou recado aqui começo de programa pelo WhatsApp, porque você pode interagir aqui com o nosso programa ou pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Eu recebo aqui na íntegra e vou ler a mensagem. Pelo WhatsApp é o 011, né, prefixo aqui de São Paulo, 99180-7664. Ó, na telinha vocês conseguem ver que é o 99180-7664. Quero agradecer pela participação e pelo patrocínio e apoio das seguintes marcas: da Movelco, Winterhalter, Tuboar, JW Alimentos, Alphatec Cozinhas Profissionais, Cooler, Morganita, MK Sabe e também a Rational Brasil. Muito obrigado pelas marcas que acreditam no programa Papo com Tempero. Eu quero dizer aqui no programa de hoje, vocês estão vendo aqui praticamente um bar. A cozinha do Papo com Tempero, ela se adapta, porque ela pode, ora, trazer um belíssimo prato, bem como belíssimos drinks. E no bate-papo de hoje, ele é mixologista, na verdade começou a sua carreira como datilógrafo. Poucos anos fez o curso, mas viu que, de repente, o lado de drinks lhe chamou mais atenção. No bate-papo de hoje, eu vou chamar para compor aqui a nossa cozinha o mestre Derivan de Souza. Ele é barman. Vem cá, Derivan. Boa tarde. Eu já ia falar bom dia, Derivan. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Derivan. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. A oportunidade é toda nossa. Eu tive a oportunidade de conhecer o Derivan na época em que atuava no Ixi Café. Você está falando de quantos anos, Derivan? 10 anos, mais ou menos. 10 anos. E o legal que a gente vai falar aqui durante o programa, vamos trazer 4 drinks, certo? Maravilha. Estamos falando do Manhattan, do Cosmopolitan, GNT e o W, Sour. São 4 drinks que nós vamos fazer durante o programa. Todo o mise en place, o pré-preparo já está aqui pronto. Eu vou chamar para compor também a bancada o chefe Vinícius, mais conhecido como Vini. Vem para cá, Vini. Porque o Vini, ele tem uma participação diferente hoje. Mais uma quarta-feira. Obrigado, Vini. Porque nós vamos fazer um bate-papo, vamos saber de bebidas, histórias, o porquê do drink. O Derivan aqui é um poço de cultura quando a gente fala de drinks, né? E o nosso chefe Vini vai fazer alguns petiscos. Na verdade, ele já está pronto. Sim. Né? Nós já fizemos o pré-preparo, né, Vini? Petiscos que podem harmonizar com esse tipo de bebida, não é verdade? É a ideia, né? A ideia realmente foi essa. Procurar trazer alguma coisa que eleve até mais o paladar do drink. Excelente. Falar da fisiologia do gosto um pouquinho. Eu quero falar, antes de tudo, Derivan, nós temos conhecimento de vários nomes que rondam esse tipo de profissão. Barman, bartender, freestyle, mixologista. Eu acho que a gente tem que começar esse bate-papo de hoje explicando para quem está assistindo justamente um pouco desse universo. O que quer dizer cada nome? Todos os nomes caem no mesmo funil. Isso. Mas, enfim, existem algumas denominações específicas, né? Hoje eu posso te chamar de mixologista, de barman. Como é que eu posso... Então, assim, tudo começa, obviamente, quando você começa a estudar sobre coquetelaria, a profissão, algumas coisas são ligadas a determinados organismos internacionais que determinam algumas funções de cada um e também dá certa liberdade para você usar essas expressões. Fora as expressões que são utilizadas por alguns segmentos profissionais, alguns estabelecimentos que criam a sua própria nomenclatura para chamar os seus profissionais de alguns nomes
que eles têm como a parte fundamental deles, mas assim, nessa nossa profissão, a gente começou sempre como barman e foi dada a possibilidade de todos os países de não língua inglesa poderiam chamar os seus profissionais que atuam dentro do bar como barman. E os países de língua inglesa chamariam de bartenders. Só que a partir daí, o que aconteceu? Você vai ter, lógico, você vai ter a Suíça, que chama de housekeeper, você tem algumas denominações de bar girl, bar woman, bar lady para as mulheres, enfim, vão começar a ter muitas dessas nomenclaturas. E a questão dos bartenders foi quando apareceu o flair, o freestyle. Que é aquela coisa de show, né? Show, no bar, claro. E isso foi abraçado com... A indústria de bebida achou isso uma oportunidade maravilhosa de levar entretenimento e, de uma certa forma, vender mais. E buscar um público jovem que estava se afastando dos bares, através de ações de malabares, mágicas, é uma comunicação com o público. E eles resolveram, nós somos bartenders, nós não somos barman. Barman é aquele barman clássico, na mentalidade desse povo. E o bartender foi ficando, e hoje é usual, tanto para a mulher como para o homem, usa-se a palavra bartender. O que acontece bastante, nós temos aqueles que reproduzem bebidas de cardápio, vamos supor, de receitas, e tem aquele cara que estuda, que é muito o teu caso, que é o que a gente vai falar, você rodou o mundo em busca de elementos, ingredientes, químicas também, a gente pode falar químicos, que é um mixologista, né? Esse é o cara que realmente produz, ou talvez uma bebida própria, ou melhora algo que já tenha no mercado, não é isso? Ou faz um estudo em cima e faz um craft disso, uma coisa artesanal, em uma pequena escala, uma produção mais assim, eu diria, cuidadosamente elaborada, e que você possa, junto a isso, não é fazer por fazer. Ele faz uma parte que é dentro de uma criação que ele fez. Eu vou criar um drink que eu vou usar um vermute. Então, obviamente, ele vai fazer um vermute provençal. Ele sabe, ele estudou o que é o vermute, ele sabe as características do vermute, o que o vermute empresta ao drink dele, aí o que ele vai fazer? Ele vai criar um vermute. Então, esse vermute que ele vai criar, ele vai buscar as ervas, os aromáticos, o álcool que precisa, a dosagem de açúcar, tudo aquilo ele vai fazer incorporar. Mas ele não vai poder chamar isso de simplesmente um vermute, porque ele está fazendo uma coisa pessoal, uma criação dele, mas que está dentro, se você for analisar tudo que ele usou e tudo, é um vermute. Fantástico. Então, eu quero que o chefe Vini me ajude. Vini, nós vamos dividir um pouquinho. Eu vou dar uma atualizada aqui no meu Facebook, ver as mensagens, ver quem está participando. Me ajuda, eu acho interessante para quem está hoje assistindo, é muito importante também saber as taças. Que tipo de taças que o Derivan trouxe aqui? Elas estão com gelo, o Derivan vai explicar o porquê do motivo desse gelo na taça e tentar entender qual a diferença para cada taça disso aí. Você me ajuda, Vini? Vamos lá, perfeito. Por favor, então, essa é a sua área de domínio. Então, para o nosso primeiro drink que nós estamos imaginando fazer, nós estamos fazendo um GNT. Obviamente o GNT é uma nova leitura para você do antigo clássico, o consumido no mundo inteiro, que é o gin tônica. O gin tônica sai de um copo convencional, de um long drink, entre 250 a 300 ml de capacidade, e vai para o copo Bordeaux, Borgonha, um copo que tem uma maior capacidade não só de gelo, mas de ingredientes e tudo mais. E a partir daí, todas as vezes que você faz, que você vai tomar um GNT, é uma experiência. Porque antes você tomava um gin tônica, que é a fatia de limão, o gin e a tônica. Estava pronto o seu gin tônica, universal. Mas agora você é convidado a participar de uma experiência. Então, o GNT normalmente vai usar gins que estão um pouco acima dos gins convencionais, dos standards. São gins que têm particularidades, ou tem botânicos diferenciados, passou por um sistema de destilação, maturação em algumas etapas, enfim, é um gin diferenciado. E para isso você precisa usar, às vezes, ingredientes diferentes também. Então, é normal você usar um pepino, você usar um tomilho, você usar um grapefruit, fatias de grapefruit fresca, você usar manjericão, você usar zimbro, anis estrelado. Tem alguns até que as pessoas usam azeitonas verdes em cima. Você fala, mas como num GNT um azeitona? Porque a composição do gin leva azeitonas verdes. Então tudo isso tem que ter a ver. É uma experiência maravilhosa. Mas
Mestre, deixa eu te perguntar só uma coisa. Para ele entrar... Deixa eu só fazer um negócio sem atrapalhar. Nós estamos falando de microfone do Vini. Vini, você vai até ali a ponta, trocar o seu microfone e o Derivan vem para cá. Sim. Você pode continuar, olha, enquanto... Aqui a gente faz ao vivo. Ele vai tirando. Nós estávamos explicando aqui sobre o GIM. O leque de oportunidades que o GIM dá é imenso. É imenso. E assim, nos tira de um lugar comum. Olha, simplesmente, claro, você não pode negar que o gin tônica é universal, que o mundo inteiro bebe, tornou-se famoso pelos próprios ingleses, que levaram essa cultura do gin tônica para o mundo inteiro, primeiro no Império Britânico, depois se espalhou para o mundo inteiro. Só que agora o gin modificou-se, o gin acrescentou-se mais ingredientes nele. Então você tem gins que saíram única e exclusivamente da Inglaterra, hoje você tem na Escócia, você tem gins na França, você tem gin na Espanha, você tem gin na Argentina, gins no Brasil. Você é um profissional, desculpa, você é um profissional que segue muito as receitas típicas ou é aquele profissional que dá um pouco do seu toque, do toque Não, Derivan? eu tenho por mim que como um grande chefe, ele respeita os molhos básicos de uma cozinha. A partir desses molhos básicos, você cria uma série de coisas. Mas eu iria até perguntar para o mestre em relação a isso. Esse processo de releitura, como funciona? Existe a possibilidade dele entrar no catálogo fixo da IBA ou ele é um trabalho paralelo? Eu acho às vezes muito difícil que ele venha a ser, mas assim mesmo ele se torna internacional, conhecido no mundo inteiro, sem necessariamente estar dentro do catálogo da IBA, da Associação Internacional. Você veja agora, um dos drinks mais consumidos no mundo ano passado pela International Drinks foi um Old Fashion de rum. Entenderam? Então, veja a diferença dessas coisas, porque o tradicional, o clássico, o consumido é a base de um whisky americano. Então, a proposta de rum, ela foi tão bem aceita que tornou-se um dos drinks mais consumidos no mundo pela International Drinks. Então, é possível releituras se tornarem grandes drinks e famosos. Só que clássicos serão só aqueles que já foram do catálogo. Ótimo. Entendeu? Mas é possível e releitura. É bom que se diga. Ele tem duas vertentes fáceis de você entender. Ou é realmente na mão de um profissional, ele pesquisou, ele sabe a origem daquele drink, ele está fazendo uma releitura desse drink, apresentando algo, está melhorando melhor para o seu cliente. Isto é fantástico, isso tem que ser aplaudido. Uma outra vertente é quando o barman não sabe a receita e diz: o que eu estou fazendo é uma releitura para você. Meus alunos fazem isso o tempo todo, essa cozinha é autoral. É errado, mas é autoral. É onde se esconde às vezes algumas poucas verdades. Eu quero mandar um beijo para a Patrícia, ela está aqui dizendo que drinks e comidinhas gostosas, delícia de programa. Também está o Matheus por aqui dizendo que é ótima entrevista, cada dia o programa melhor que anterior. Abraços pro professor Vini. Muito obrigado. Vini, esses seus alunos lhe amam, não é verdade? É nota, é P1 semana passada. Vamos lá, Derivan, aqui vamos começar pelo... Então, o gin antigo que eu vou apresentar para vocês, nós vamos estar utilizando um gin novo, botânicos maravilhosos. Eu te atrapalho aqui? Não, tranquilo. Então, é interessante dizer o seguinte: não é porque o copo é grande que você vai usar mais do que 50 ml, tá, gente? É 50 ml para você fazer. Estamos fazendo aqui um drink refrescante, alguma coisa que você vai tomar em momento de descontração, de lazer, aquilo de reunião de amigos. Qual a característica de quem bebe esse drink? É você ter, primeiro, é uma das coisas assim, primeiro o sabor dele é fantástico. Tá. É realmente um drink que tem uma facilidade, graças às ervas, os botânicos, a tudo aquilo que se tem dele, ele nos leva ao sabor. Primeiro é o sabor. Depois é sempre uma bebida que você toma como uma forma refrescante, nada agressivo. Você pode citar, aqui é um limão siciliano, aqui nós temos uma tangerina, desta forma, aqui. Você, quando falou limão siciliano, poderia ser um limão normal ou não? Eu te pergunto isso porque muitas vezes quem está assistindo vai questionar. Eu não encontrei o siciliano. É importante entender o que você busca de um siciliano e o que é que você busca de um limão Tahiti. Tá.
Então, assim, os zeste que os dois têm são completamente diferentes. Você tem no limão, esse é o zimbro. É o zimbro, esse aí. Que é a base de todos os gins produzidos no mundo. Fácil encontrar isso, Derivan? Eu particularmente não... Fácil. Depois você faz um zeste aqui, ó, um twist, você joga os aromas do limão siciliano para o copo. Então, o que o limão siciliano tem? Esses aromas maravilhosos, que são peculiar dele. Tá. Entendeu? E esse limão nós chamamos de Tahiti, já tem outros aromas mais cítricos, sabe? Que você sente a presença do verde, uma coisa cítrica. Esses são aromáticos. Tá. Entendeu? Então, isso aqui, nós temos um GMT. Por favor, gente, sejam chiques, elegantes. Quando você estiver num bar, não peça gin tônica. Diga, eu quero tomar um GMT. Mesmo que o bar não tenha o GMT. Melhor ainda. Não é verdade? E tem algum motivo do que você colocou no canto do copo, Derivan? Sim, eu faço sempre isso porque é para que você possa ter uma plástica, uma coisa bem mais organizada, né? Tá lindo. Fácil, para você poder vir. E outra, imagine você fazendo uma recepção dos seus Thiago, amigos. você consegue dar um zoom aqui, Thiago? Ó, Você tendo você ó. fazendo uma recepção com os amigos, de lá direitinho, e você fazendo isso ao ar livre, com aquele sol, aqueles raios de sol entrando aqui, né? Isso vai te dar realmente uma beleza muito grande. Fora que ele é bem refrescante, baixo teor alcoólico, você pode consumir com muita facilidade, sem problema. Então, não tem uma característica, ó, esse é um drink mais para noite, esse é um drink... Porque rotula-se muito isso. Não, até porque eu acho assim, os drinks eles são feitos assim, quando você faz uma recepção dos amigos, normalmente as pessoas têm muita preocupação em estudar o seu convidado. O que ele vai beber, o vinho que ele prefere, o alimento que ele gosta. Então, há toda uma preocupação em fazer o quê? Em fazer uma boa refeição, muito digna, servir um bom vinho, às vezes umas boas águas maravilhosas, tudo, há todo um preparo. Só que na hora que a pessoa entra, o brasileiro tem mania de dizer, olha, fique à vontade, esse aqui é meu bar, entendeu? E às vezes esse é um grande erro. Pode comprometer toda uma recepção sua, se a pessoa chegar e se agarrar uma garrafa de licor, desses licores irlandeses, que as pessoas tomam em baldes, há aquela quantidade de açúcar, forra a parede do organismo, você perde a sensibilidade para o alimento, e quando você serve o alimento para o seu convidado, ele fica com o garfo jogando para lá, para cá, as guarnições e tudo, e ele perde a sensação de fome, ele perde a sensibilidade para o alimento. Então, bebida certa no momento certo. Isso é fundamental. Vou fazer uma refeição, sirva drinks aperitivos, levemente amargos, levemente ácidos, fortes, para que abra, para que desperte o alimento, prepare a pessoa para uma refeição. Eu estou no momento de descontração, de lazer, estou perdendo o líquido, eu preciso repor líquido. Então, esse é um drink. Excelente. Você vai terminar uma refeição, você quer fazer um arremate? Um digestivo. Olha só. Prestem atenção nisso. Vini, você preparou, o Vini trouxe alguns canapés, algo que você queira harmonizar com esse drink ou para os próximos, Vini? Você... Como é um leve, eu procurei trabalhar com duas opções aqui, Alan. Vai lá. A gente fez um mais encorpado, dentro desse conceito que o mestre Derivan está dizendo, ele é mais encorpado, ele harmoniza melhor com bebidas mais fortes. Por quê? Porque ele vai te trazer uma carga de gordura no paladar. É o que a gente usou, presunto de palma. Vini, mostra para a câmera do Thiago ali. Aqui. O que você usou aí, Vini? Aqui eu tenho gorgonzola, presunto de Parma e honey mustard, que é uma misturazinha de mostarda com mel. Excelente. Para esse específico, eu trabalhei com uma opção um pouco mais leve. O mestre Derivan está falando bastante sobre releituras. Vamos lá, que o Thiago vai dar um zoom. Pegou? Ótimo. Isso aqui é uma releitura de uma salada caprese, que é bem tropical, bem leve também. Tá, você usou morangos, Mas aqui tem morango, folhinha miúda de rúcula e queijo Minas. A original é mussarela de búfala, tomate, pomodoro e a própria rúcula. Eu vou ler as mensagens aqui que vem no Facebook. Me permita degustar esse drink. A Iven está por aqui, na verdade ela está saindo do estúdio 1 indo para o estúdio 2, mas a Iven, ela vai dizer depois, ela está de olho nesses drinks, não é verdade? Tintim, Iven, em sua homenagem. Para qual nós vamos agora? Vamos para o Cosmopolitan. Muito interessante esse drink, pessoal, porque é como as pessoas ficam perguntando hoje, como é que um drink se torna famoso no mundo?
produto. Vini, você pode por aí, se quiser degustar, Vini, por favor. E lembrando a vocês que nós colocamos sempre gelo na taça para que ela possa, o drink ficar numa temperatura agradável o maior tempo possível. Então nós fazemos assim. Derivan, o Matheus está dizendo aqui que ele não bebe, porém, ele diz aqui que o mestre Derivan conseguiu deixar ele com água na boca, vontade de experimentar. E ele fala que elegância até na hora. Ele falou que elegância até na hora de segurar a taça. Porque eu acho assim, que mesmo que você não esteja tomando bebidas alcoólicas por um problema alimentar ou alguma outra situação, você pode fazer drinks maravilhosos também sem álcool, viu? Fique tranquilo que há essa possibilidade também. Isso é fantástico. Isso é você não ficar fora socialmente do seu grupo de convívio. Vamos lá. Cosmopolitan, um drink que nasceu facilmente, foi num bar chamado Matheus em Nova York, já existia esse drink, dizem que talvez David Goff foi que criou, mas ele disse que não, que esse drink já existia em Nova York e é considerado o príncipe dos drinks. Aqui você está usando vodka. Então, esse aqui é vodka, Tá. nós vamos estar usando uma vodka, um licor. Mais ou menos 30 ml. Isso aí, mais ou menos 30 ml. Eu estou na sua cola aqui, viu, Vamos Derivan? lá. Aqui mais um pouco de licor de laranjas. Estamos usando aqui o curaçao fino, para que a gente possa... Isso. Eu não sei se você é amarrado a alguma marca, Derivan. Talvez as pessoas estejam perguntando qual a marca, talvez, que o Derivan usa, alguma vodka específica. Porque a gente tem N vodkas, como tem N temperos, no caso do Vini. Eu não sei se você pode ou gostaria de falar, olha, eu uso essa ou não uso. Se você... Não, a possibilidade é assim, algumas coisas, dada a grande quantidade de bebidas que existem no mercado, você tem algumas que você se aproxima, Tá. Outras você está sempre descobrindo e é sempre um prazer, você está descobrindo novas marcas, mas eu trabalho, por exemplo, o gin que eu estou trabalhando, que me encantei, vi o processo de elaboração, muito bom para mim é ir na fábrica, ver como é que se faz, aprender, e parece que você sai de lá envolvido. Não só na fábrica, mas no mundo, não é, Derivan? As suas viagens pelo mundo foram mais de 25, né, se a gente for Olha, contar. Escócia, França, Alemanha, Inglaterra, foram Ô, Vini, a gente pode brincar aqui com a profissão do Derivan, que ele viaja o mundo e ainda viaja para degustar. Eu não vou falar beber, porque o Derivan não bebe, ele degusta. Tá correto isso? Você sabe que isso é muito interessante, Alan? Todo o programa está acabando sendo um aprendizado para mim. E na gastronomia a gente também discute isso. Existe uma diferença entre você se empanturrar e você provar. Pois é. Claro. Diferentes. Comida, bebida, você só melhora tecnicamente provando. Você sabe que Né? a gente, quando trabalha com um trabalho muito corporativo, a ideia nossa não é que você passe a beber mais. Você passa a beber com qualidade e menos, e de uma certa forma, você ter um ritual de beber, não é? O shot. É uma coisa de você levantar a taça, você ter experiências no drink. Você sentir, degustar. Isso. Poder também, de uma certa forma, discutir os sabores com as pessoas. Tem alguns drinks que se segura um pouquinho mais na boca, não tem? Claro. E outra, você sente um prazer beber. Você sabe que é muito interessante, às vezes, você fazer determinados drinks e a taça educa muito as pessoas, ela acerta, você coloca, às vezes, uma confusão ali no balcão, todo mundo conversando e tal. Me faça um dry martini, aí você faz, ele continua, aí você chega na hora de servir, seu dry martini, por favor. Aí ele senta, ele se arruma na cadeira, ele se organiza. É todo um ritual. Ele pega a taça e agora ele está com um clássico na mão. Olha, fantástico. Aí ele... Sabe o que é muito interessante? O paladar humano, ele tem sensações primárias. Sim. Doce, salgado, quente, gelado. Quando você faz uma comida, uma bebida, que você consegue ativar mais de uma sensação, isso traz a sensação de prazer. Então, eu busco o mestre, porque você bebe e você faz... Olha pra mim, câmera, você faz assim, ó. Não é, Isso é fantástico. é sinal que você A despertou. câmera estava focada embaixo, você viu? O biquinho não saiu, viu? Você deu certinho. Mas é fantástico, assim. E outra coisa de bebida é memória. Memória acima de tudo. É sempre bom você trabalhar com ingredientes, com produtos, assim, insumos e tudo, que faça as pessoas parar para pensar, para beber e dizer, nossa, isso me lembra uma coisa da minha infância, isso me lembra... Memória, Isso é uma das coisas, assim, fantásticas, entendeu? Então, gente, isso é Cosmopolitan, isso é fantástico, ficou famoso porque uma
popstar tomou um dia, chamado Madonna, e a partir daí esse drink se espalhou para o mundo inteiro. Teve um grande evento em Cannes, com Dieter Von Teese nadando numa taça de Cosmopolitan, e aí foi para o mundo Sex and City e saúde, Cosmopolitan para vocês. O Derivan, eu percebi, eu não pude deixar de perceber que nas duas oportunidades, nos dois drinks, você pegou a casquinha, né, e deu uma torcida nela em cima do copo. Eu estou jogando o zeste, os aromas dela por cima do drink, para quando você Fantástico sentindo isso. Eu não sei se vocês notaram isso. Daqui para cá. Isso. E aí não é só gosto, é aroma também. Aroma também. É um conjunto. Esse é um drink também, eu posso falar, a cor dele também pode ser ao dia. Sim. Mas é meio externa, meio jardim. Mas assim, é uma coisa também de um happy hour, de amigos, de um encontro de amigos. Assim, e também pode anteceder uma boa refeição. Pode ser, porque ele não é extremamente doce, ele tem a sutileza do suco de cranberry, um belo toque do licor de laranja, que é do Curaçao, potencialidade da vodka. Você me permite, por favor. E um leve cítrico do limão. Harmoniza bem com salada. Isso. Uma boa salada. E é o tipo da... Suave. Então, assim, Vini. O que acontece é que você tem, obviamente, a bebida para... Tá vendo? Para as pessoas que querem, assim, olha, beber é uma arte transcende só o ato de consumir. Ele tem que te dar realmente prazer, ele tem que te fomentar histórias. As pessoas comem e bebem história. Fantástico. Entendeu? Deixa eu fazer o seguinte, Derivante produziu 2 drinks aqui, Cosmopolitan e o D&T. Nós vamos fazer o seguinte, vamos para um breve comercial, porque na volta a gente vai direto no estúdio 2, lá com a Iven. O Derivan sai desse estúdio, corre para o estúdio 2, para aquele bate-papo com a Iven, e isso tudo vai acontecer logo depois do comercial, não saiam daí. Tornando aqui os estúdios da UTV São
São Paulo, no bairro do Morumbi, o programa Papo com Tempero voltando do comercial. O chefe Vini tá na limpeza, né? Não é? O chefe Vini tá dando uma limpadinha, mas lá no estúdio 2 está o mestre Derivan com a Iven. Iven, eu mandei 2 drinks deliciosos para você. Guarda um pouco. Olá, pessoal. Agora o mestre Derivan veio aqui visitar os nossos estúdios. Me trouxe algumas bebidas aqui, porque, né? Você sabe, mestre Derivan, que eu não bebia nada, zero. E há 2 anos eu conheci o gin. Poxa. Foi direto no gin. Mas você sabe que o gin dá longevidade, viu? Olha. A rainha mãe nasceu no século XIX, morreu no século XXI bebendo gin. Gente, é isso aí, vou viver muito. Bom, mestre Derivan, eu já te conheço de outros bares. Ele não lembra de mim, mas eu lembro dele. Bom, vamos lá. O objetivo aqui desse bate-papo é conversar um pouquinho com as pessoas que estão abrindo um novo negócio, um restaurante comercial, ou uma casa de eventos, uma cozinha de hotelaria, enfim. A importância da bebida bem feita, do drink bem feito e da margem de lucro dele. Porque as pessoas antigamente mal pensavam na alimentação. Então agora tem-se a gastronomia no Brasil e também drinks. Claro, bom. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância. A importância que você tem, de uma certa forma, principalmente estabelecimentos que se propõem às vezes a ter uma questão de espera, de alguma coisa que você tenha, fluxo de pessoas que estão ali e aguardando, e você precisa criar a movimentação disso. Sim. Você precisa ter, e com isso faz com que aumente o seu ticket médio, a coquetelaria faz isso, ajuda bastante. A visão que se tem hoje é que os grandes empresários que estão vindo só montando especificamente bares, Sim. a ideia é montar bar, porque entende-se que o resultado de você preparar os drinks são muito mais rápidos, muito mais ágeis, e ocupam muito poucas pessoas um espaço menor também para produção. Espaço menor para produção e menos pessoas. Você imagine que às vezes uma cozinha bem montada, quantas pessoas se envolvem para a montagem de um prato. Sim, verdade. Então, basicamente você tem, claro que você tem um back que você faz antes, são montagens, são preparos, tudo, mas você faz isso com muita antecedência. E no ato de preparo um só. Você diria que até a área física em si, ela tem um custo menor para ser montada do que um espaço físico de uma cozinha. Claro. Até porque os equipamentos de bares são muito mais simples e mais econômicos do que uma cozinha. Você saberia me dizer qual que é a bebida, o drink, que tem mais margem de lucro? Olha, eu diria assim, você partindo de dos drinks mais simples que você tem, é muito fácil, porque você faz uma operação, uma ficha técnica de uma Italian Soda, que é a coisa mais simples que tem, que é 50 ml de um xarope completado com água com gás, isso você vai estar num custo dele de 98 centavos, ou 10 centavos, entendeu? O valor médio que você vende isso é R$10 a R$12 nos bares. Então as margens são assim. E a partir daí você vai para os coquetéis. Quando você começa a fazer a operação de custos, os drinks giram em torno de R$2, até no máximo R$3, quando você utiliza insumos nacionais, de boa qualidade. Tá? Isso é o grande diferencial. O que está buscando hoje, que é o caminho de uma coquetelaria de resultados, é você fixar-se em produtos de altíssima qualidade, que o Brasil já tem, e a custos menores, e que você responda muito mais fácil. Porque tem que fazer uma coquetelaria onde os drinks sejam bons, preço acessível e que você dê resultado para o seu estabelecimento. Porque não adianta eu fazer drinks extremos só usando produtos importados e na hora de cobrar, você ter medo de cobrar e a conta não fechar no final do mês. Então, você tem coquetéis que tem que estar em torno de R$2 a no máximo R$3 para poder você vender numa média de 15 até 20, R$25. Perfeito. Isso é resultado. Tá. E me fala uma coisa, qual que é o drink mais vendido hoje? Hoje você tem algumas coisas. Você tem GMT, que é esse aqui. Esse é uma versão hoje, está explodindo hoje. Você tem Moscow Mule. Adoro! Moscow Mule, você tem uma ideia, onde eu trabalho, no meu bar número lá onde eu trabalho, a gente vende uma média de 2.500 por mês.
no bar, neste bar, que eu fui sábado, inclusive, eu tomei um Moscow Mule, só que eu não tomei com vodka, eu tomei com a base de whisky. Isso, você tem essas... Gosto muito todo também. coquetel famoso passa por essa situação de você trocar os ingredientes, você se... O original é vodka. É o vodka. Mas isso é agora, para a gestão de negócios, é importante que você tenha, não necessariamente no seu cardápio, mas que você tenha no seu sistema já essas variáveis que você vai ter do bebida importada, de bebida super premium, porque você tem os produtos e o cliente quer tomar. Eu quero tomar uma caipirinha de cachaça. Perfeitamente. Você tem cachaças simples, que me dão um valor de venda tal. Eu quero uma Anísio Santiago, que é uma das cachaças mais caras do mercado. Aí não posso vendê-la pelo mesmo preço. Então, no seu sistema, você tem que ter isso e já ter tido também um detalhe muito importante, você fazer uma ficha técnica desses ingredientes para você saber qual é a sua margem de venda. O que se fazia antigamente? Eu digo antigamente 15 anos, 20 anos atrás, quando não existia muitos sistemas de controle e operação de custo. A pessoa que trabalhava em restaurante, ela operava da seguinte forma. Eu comprei por 1, vendo por 3. Por quê? 1 é o custo, 2 é o lucro e o terceiro é o imposto. Então eu me protejo. E desse custo eles já estão definindo também tudo. O aluguel do imóvel, conta de luz, funcionários, materiais, até alguns agregados que você dá, um agradozinho ao cliente, que não existe almoço de graça. Então basicamente é isso. Me fala uma coisa, o que não pode faltar na área física de um bar? Olha, a gente sabe de máquinas de gelo. Sim. Inclusive, uma coisa legal sobre o gelo. O gelo, quanto mais cristalino, mais poder calorífico, menos ele derrete na bebida. Isso, mais proporciona ao cliente prazer longo de beber a bebida sem alterar os sabores. Então isso é muito importante, máquina de gelo de boa qualidade. Às vezes a gente pega uma máquina de gelo de um fornecedor X mil reais e outro 3 mil X mil reais. E os meus clientes me perguntam por quê. E aí, como consultoria, a gente orienta que... Isso é fundamental. O gelo, antes, nós tínhamos... Gente, eu sou do época de gelo de barra com aquele negócio da Sharon Stone. Brincador de gelo. Hoje, nós temos ainda gelo que você faz o seu próprio gelo. Um trabalho árduo. Eu tenho gelo que eu faço que leva 2 dias para solidificar, para depois eu fazer a operação com ele. Então, é trabalho, é fervura, sabe, é tirar todos os gases existentes, tudo aquilo que sejam nutrientes, tornar a água o mais neutra possível. A partir daí você fazer um sistema de solidificação. Inicialmente você tem que mexer um pouco, depois para desprender tudo. Aí depois, quando você fizer o gelo, você tem que olhar do outro lado e se ver. Você tem que... A pessoa te vê do outro lado do gelo. Exatamente. Isso é o gelo. Agora, o mais cristalino possível. Se você estiver branqueado, ele tem... E você tem hoje utensílios que antes ninguém pensava, imaginava ter em bar. Serra de fita, para você cortar os cubos. Você tem que ter serrotes. Você tem que ter um ice fork, que é um tridente que você tem que fazer esculturas com gelo. Você precisa trabalhar com ele. Para fazer desenhos no gelo. Trabalhos com gelo. Muito legal. Você tem uma ideia, o Japão, que é o grande inventor dessa história da máquina de gelos sólidos e figurados, todos os anos eles têm um concurso promovido pelo Chantori. Eu me lembro que o ano retrasado ganhou um ano foi o Batman, o outro foi a Estátua da Liberdade. Então você imagine criar umas figuras como essa, colocar dentro do copo e servir com uísque japonês. Isto é uma perfeição. Antes isto eram de pessoas que trabalham em bufês, para montar, que trabalham com serra, fazer aquelas esculturas em gelos. Hoje o barman faz isso para colocar dentro de um copo. Pois é. Conta um pouquinho pra gente, para as pessoas que estão começando, né? Essas que estão começando ou que já têm o seu negócio em alimentação, a importância de se ter um bartender profissional e de um curso de bartender para essa pessoa, para que ela... Qual que é a importância, eu digo, na questão de produtividade, de dosagem de bebidas, de padronização, atendimento, venda. Todo esse processo. É todo um processo fácil de entender. A gente fala com os investidores, normalmente é assim. Eles pegam espaços maravilhosos, contratam grandes arquitetos, decoradores,
investem bastante na questão da montagem do estabelecimento. Depois, na hora de operacionalizar isso, é como as pessoas às vezes compram jatinhos e contratam um motorista que é mais barato, entendeu? Não opera. E aí não opera, aí dá problemas. Então, é o seguinte, você ter hoje um profissional qualificado, que passou por cursos, que passou por workshops, que está sempre constantemente em pesquisa, porque a bebida agora ela muda constantemente, você tem as 4 estações, o humor das pessoas na primavera é um, no inverno é outro, você tem que estar antenado nas cores do ano, os signos, e tudo isso é um envolvimento do profissional. Tem astrologia na tudo bebida? isso você tem que ter. Então, o que acontece? Você tem o quê? Além de tudo isso, conhecer bebida, saber o processo de elaboração, de mistura, de tudo, você ainda tem um gestor ali dentro. Você tem, às vezes, um cara que te custa, às vezes, 40% mais caro, mas ele te dá resultado. Às vezes, você pega uma pessoa barata, ela te dá 60% do prejuízo. Então, qual é você ter um profissional que tenha a habilidade de saber comprar bem, de armazenar bem, de ter um senso, acima de tudo, hoje, de higiene total no bar, porque você leva multa por itens, que sejam, você tem que etiquetar, você tem que saber durabilidade, vencimentos, tudo. É o mesmo processo da operação da da cozinha. a Anvisa pega para a mesma operação do bar. E é Entendi. rígido, porque você trabalha com alimento. Então, E a manipulação da bebida é muito maior, né? Isso, você tem, e outra, você tem uma versatilidade de produtos que você tem que entender, às vezes um licor nacional você tem que colocar etiqueta, o importado não precisa, os xaropes tem que ter etiqueta, abril tem que ter uma validade, você faz preparos, produção, você tem que discriminar o que tem ali dentro, não pode usar reutilização de vasilhames e tudo mais, você tem que sempre utilizar equipamentos novos e tudo. Isto é o fator que ele só aprende na escola. Fala um pouquinho da sua escola. Então, a escola é a Pro Drinks, ela está lá na rua Maria Antônia, 189, ali na Consolação, bem do lado do Mackenzie, é onde vocês me encontram nos cursos, nós temos vários cursos lá, e o outro é na ABS, Associação Brasileira de Sommelier, aqui na Gomes de Carvalho, 1327, aonde eu faço parte da academia, eu tenho aulas na academia, nos módulos, são módulo 1, 2 e 3, tem cursos aos sábados e tudo, mas agora abriu a inscrição para o módulo 1. Então, eu hoje vim para cá saindo de lá de um curso do módulo 3. Então, eu estava dando aula sobre coquetelaria brasileira para o grupo. Então, lá você tem, ali você sai, não digo só a ABS ou só a ProDrink, mas a mentalidade hoje de um gestor, de um investidor, é qualificar a sua equipe. Qualifica que ela te dá resultado. Isso vale para todos os segmentos. Porque antigamente era assim, eu não treino porque senão eu perco ele. Hoje não se pode mais. Nós não temos... Hoje o conteúdo é muito importante, importante. né? As pessoas precisam saber do conteúdo de Até qualquer porque segmento. o prejuízo é maior. Claro. Atentem para isso. Finalizamos a nossa entrevista. Obrigado. Mas eu vou para outro estúdio com vocês, porque eu quero experimentar todos esses drinks aqui. A gente vai para o intervalo rapidinho. Fica com a gente, pessoal. Obrigada. Olha, retornando aqui. 5 Não é? minutos. Voltou. Aí, Ivin, por favor, traga os drinks para cá sem tropeçar e uma degustaçãozinha. Sabe que eu quero dar um recado aí, Vini? Nós atingimos, o Facebook da UTV atingiu aí 1000 curtidas nos últimos dias. Então, de verdade, a gente quer agradecer e pedir para vocês continuarem a curtir. Ó, até baixando o áudio aqui do meu computador. Curtir. Obrigado, um beijo de Pessoal verdade. da UTEC, ó, atividade complementar, nota de P2, entra aí e depois eu negocio com a chefe lá. Enquanto o Derivan vai entrando aqui no estúdio, outro recado que eu quero dar também, eu ia dar algum recado. Ô, Derivan, você tá bem? Bem. Como é que foi a entrevista? Maravilhoso. Aí você O problema entregou, é que é longe um estúdio do outro, né, Derivan? 400 metros, desculpa a correria, pessoal de casa. mas a Ivin tá atrás das câmeras degustando, é agora que ela tá tomando. Ela se entregou lá que final de semana bebeu alguma coisinha, não é, Derivan? Foi. Ela nossa frequente cliente lá do nosso Lá do Bar Número, fazer a propaganda, se você quiser, o Bar Número fica aqui em São Paulo, qual rua, Derivan? Rua da Consolação, 3585 dos Jardins. Hoje tem Bar Número, só pra vocês. Opa! Oi, Ivin, tudo bem? Eu vou entrar porque eu não consigo ficar longe desse drink e ele precisava voltar pro cenário, então eu voltei junto. E eu vou dividir o microfone com o Vini, tá bom, Vini? Fechadíssimo. Pode ficar com você porque mulher fala muito. Então faz o seguinte, Ivin com o copo e
E eu com o Vini com o microfone. Depois a microfone. gente troca para experimentar também. Agora nós vamos de Manhattan, Derivan. Isto. É um clássico maravilhoso que, de uma certa forma, retrata bem a Big Apple, né? Homenageia a Big Apple. Durante muitos anos foi considerado o segundo drink mais famoso do mundo, ainda é um clássico, né? Tá. Ele é muito interessante a sua mistura, porque ela tem uma particularidade que sempre nós tivemos algumas dificuldades para ter o ingrediente principal dele durante muitos anos, que é o rye whisky. Tá. Então o rye whisky agora já veio para o Brasil, continua de vez em quando ele desaparece, Por volta que essa novamente. dificuldade, Derivan? Porque é gozado porque o rye whisky é um whisky feito praticamente para o consumo americano. Então muito pouco eles exportam. Então nós estamos falando de dificuldade fora Estados Unidos. Fora dos Estados Tá. Unidos, porque lá eles são... Né? Mas a gente vai continuar com os whiskies americanos aqui, nós estamos com o Bourbon, que é lá do Kentucky. Vamos estar... É interessante que nós vamos usar aqui também um vermute italiano. Esse seu recipiente dá muito a cara de química, né? De química, aqueles tubos, né? Esse mix glass meu, ele é muito simpático, pequeno. Ele é interessante que ele foi entregue para todos os profissionais que participaram de um concurso recentemente chamado Rabo de Galo. Belo nome, né? Ô, Derivan, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga-me. Existe alguma inovação no preparo dos drinks? Algum tipo de... Não sei, algum tipo de tecnologia que você utilize ou que alguém utilize para preparação de drinks? Ou isso ainda é muito convencional? Não. Ainda existe muita manipulação homem Tem. drink? Você tem vários utensílios que facilitam a vida da gente. Por exemplo, você hoje trabalha com algumas coisas que são da cozinha, né? O Survivor é um, né? Você faz utilização dele, você usa muito alguma coisa assim que às vezes é a próprio sifão, que lhe dá a possibilidade de água gasificadas e as suas ramificações, você tem as espumas, que você usa o agar-agar, tem uma série de coisas hoje que é possível você utilizar. E que Essa espuma é deliciosa. Então, você tem várias formas de fazer. Então, hoje é legal. Você vê, o que Vini, acontece? vai um pouquinho para não ficar atrás do pilar e vir. Aê! Porque ótimo. você tem coisas assim do tipo, que antes a dificuldade que nós não tínhamos um bar supá, ou alguma coisa que nos pudesse fornecer utensílios, equipamento. E hoje nós temos duas hoje maravilhosas, que é a Bartender Store, que tem uma linha, parece a Disneylândia dos bartenders. Quando entra lá, fica doido. Porque você tem biqueiras, você tem dosadores de todo tipo, coqueteleiras cabreadas, coqueteleiras de cobre, várias cores, vários tamanhos. É uma loucura. Coisas que antes a gente não tinha. Eu quero até aproveitar esse teu gancho. O Matheus ele pergunta aqui se alguma dica de formato de material ou copo de taça pode aí alterar o sabor de um drink. Claro, você tem. Isso é fundamental, viu? Pense sempre que os copos, eu ainda hoje falava de coquetelaria para o meu público, para os meus alunos, e eu dizia o seguinte: importante para vocês é que quando vocês idealizarem o seu drink, idealizem o copo. Certo. O copo é fundamental porque a espessura do copo, a formatação do copo, o que você espera do seu drink? Você foi criativo, você buscou ingredientes e insumos maravilhosos, você fez perfeito, sabe? É como uma pintura, agora você tem que fazer a moldura. Olha só. Você colocou 3 gotas de angostura, 3 gotas de angostura. uma cereja aqui para dar aquela... Isso. E agora o que eu levo para vocês aqui? Vocês imaginem que isso é Manhattan. Manhattan sempre é aqueles prédios enfileirados, aquela coisa que você lembra sempre, a Big Apple é aquilo. O que acontece? Eu levo vocês para um momento de tranquilidade. Você está ali no pôr do sol em Manhattan, os raios do sol indo embora, vêm por dentro daqueles prédios e chega, e é essa cor. É isso que você encontra em Manhattan. Derivan, se eu não saísse desse estúdio, eu já estaria na ilha de Manhattan, certamente. Bacana, porque a gente teve isso semana passada, a gente Você esteve em Manhattan, ou não? Mise-en-scène, tá vendo? Vocês Isso. estão vendo mise-en-scène de novo, de grátis. Então, isto é Manhattan.
Entendeu? Isso é uma coisa que fala bem da Big Apple. Você imagina um pôr do sol em Manhattan, os raios solares por aqueles prédios vindo contra você, e você vê isso, gente. É isso que você vai ver. Olha, eu tô quase lá, não é verdade? A última vez que eu vi aí foi em Manhattan. Olha aí. O Vini é a mesma coisa. Eu vou degustar porque eu sou A gente vai pra lá sempre, pessoal de casa. Vocês... tradicionalmente, com licença, Derivan. Por favor. Final de semana, né, Com Vini? certeza. Posso, Thiago, só você na câmera 2, aproveitar, dizer para vocês o recado. Paulo, põe na tela o WhatsApp da AltV, porque eu vou ler o WhatsApp. Põe na tela. Sabrina, com licença no meu retorno, rapidinho, dizendo que os... a Sabrina está na frente do meu retorno. É 99180-7664. Um brinde by Manhattan, by Derivan aqui. Com licença aí, porque o seu copo tá aí. Vontade, meu copo tá aqui, ninguém me tira dele. O mestre Derivan, uma coisa sobre o utensílio usado para preparação. Vini, por favor. É inox mesmo? Ou existe algum outro tipo de utensílio até para testes? Não, você falou tem... um pouco do cobre. É, não assim, sei. você busca o inox, assim, para uma atividade profissional, você tem que ter utensílios que tenham durabilidade Linha acima Algin de mesmo, tudo, tá? né? Porque você tem um valor agregado que você compra inicialmente, você tem que diluir isso durante um período, né? E que ele dure bastante. Claro. Tem essa durabilidade. Então, o inox ainda é melhor para a gente ter para isso. Fácil de limpeza, esterilização, tudo direitinho. Mas assim, existem utensílios de vidro, coqueteleiras de vidro, existem coqueteleiras elétricas, existe uma série de coisas que é muito bom para quando você não usa tanto. Mas para aquele barzinho da sua casa, Por que você conta da recebe seus amigos. durabilidade mesmo, não porque muda. Isso. Não, nada. não tem mudança de característica, não. Assim, o que muda, às vezes, é o tamanho desses utensílios. Porque quando você fala em coqueteleira, você sempre pensa no trajeto que vai fazer essa bebida. Ela vai bater nessa extremidade, vem a essa, e ela vai fazer isso. Então, ela tem uma função. Movimento esse também movimento, tem isso. E a intensidade desse movimento, sim. a qualidade do seu gelo, Sim. se ele bate, ele moe com muita rapidez, ele incorpora a bebida, tomar cuidado com E a isso. qualidade do seu barman também, na Isso, verdade. tem uma série de... Vamos fazer o seguinte, nós estamos nos últimos 5 minutos do programa, nós vamos fazer aqui o último drink. Eu ia falar da noite, mas é do dia, né? Boa tarde, porque o programa aqui é ao vivo. Nós estamos falando do W é muito interessante, que é um produto feito aqui em Santa Catarina, numa cidade chamada Porto União, que é maravilhoso. Olha só. É uma questão de estar aí, acho que são os alemães ali, como se fosse uma colônia, fazendo uma coisa artesanal. O que você usou brigam aqui no Derivan? Então eu usei Steinegger, o W, coloquei mais ou menos. Aí aqui nós vamos usar um suco de limão, uns 15%, 15 ml de suco de limão, desta forma. Esse é um limão, você mesmo prepara? esse Isso, suco de limão? suco de limão natural. E aqui eu uso um xarope de açúcar. Tá legal. Em vez de usar açúcar, porque, olha, eu uso um xarope de açúcar que é mais ou menos aqui, é 1 por 1. Tá ok. Tá? Então, qual que é o propósito do xarope de Essa açúcar? bebida é de menininha, pelo jeito. Pelo tanto Você de vai xarope, ver. é bem doce. E Vini, Depois nós vamos É usar menininha. o albumina, né? Albumina porque... não briga com a gente, É você vai porque ter que tomar. a gente não pode usar... Aqui você está colocando o quê? Albumina, que é Albumina. claro e ovo em pó. Nós não podemos usar a claro e ovo. padrão do pisco, né? Isso. O que é interessante? A gente chama isso de hard shaker. Você coloca aqui, vou até explicar mais ou menos para vocês, a gente pega esse aramezinho aqui, dessa forma. Lembra daquele processo que fazia de bater ovo? Olha só. Lembra quando batia ovo, clara de ovo, que é uma molinha que faz assim? Então a gente vai fazer isso aqui. Então vai fazer com que haja uma espuma. Você me permita fazer uma coisa? Sim. E vem, por favor, faça esse movimento. Eu quero, para ver se você na sua casa tomar Esse dedo. De frente para a câmera. Olha, Cuidado gente. com o pilar aí, hein? A altura do seu ombro, sorria, isso. Olha que imagem linda! Parabéns! Isso é fantástico. Precisa de ajuda lá no número. Você sabe que o ato de preparar um drink tem que ser sempre com bastante sorriso, gente. Eu já vi o seu sorriso, no retorno aqui, tá? Depois você olha. Então, porque é fundamental que quando você sirva o seu convidado, quando você sirva um drink para alguma pessoa, você esteja sempre feliz.
Isso é uma transferência. Isso vale para tudo, né, gente? Ah, sim. Dá tem que bom ser dia sorrindo. Sorrindo, sabe? Boa tarde Outra, sorrindo. não bata na cara do seu convidado. Certo. Não faça expressão de raiva e de dor. Tá? Sempre sorrindo. Tá? Ô, Derivan, agora Gostei. enquanto você vai explicando o ingrediente, me responda. Você trabalha um restaurante que depois vira uma casa noturna, um bar, uma discoteca, enfim. É um público que dificulta mais se degustar as suas bebidas, porque à noite às vezes fica mais difícil, você fica chateado de verdade quando a sua bebida já não está tendo mais aquela degustação, sabe, do convidado, do frequentador. É interessante, assim, ao longo dos anos na minha vida profissional, a gente sempre teve bares mais movimentos, menos movimentos, sisudos, clássicos e tudo mais. E é sempre assim, sempre me levam para bares dizendo, não, lá ninguém bebe coquetel, lá ninguém quer saber de drink, entendeu? O número é assim, o número não muda o cardápio no final de semana. Pode ser com 20 pessoas, com 200 pessoas, não muda o cardápio. E todo mundo vai para beber drinks. A maioria só quer beber coquetéis. Então, assim, uma frase interessante que eu ouvi de um cliente um dia, uma vez, ele falou assim, Derivan, eu não posso te ver que me dá sede. Entendeu? Olha, Derivan. Então, eu falo, essa é uma das coisas que eu vou levar na minha vida. Eu nunca tinha ouvido isso. Mas, mestre, posso lhe fazer uma pergunta? A gastronomia, a gente vê muito e sofre muito impacto da moda. Sim. Muitas aquelas modas passageiras, muita gente investe, muita gente estuda e ela dura bem pouco tempo. Na coquetelaria, existe esse fenômeno também? Também, e outra, você tem que estar antenado bastante no processo de elaboração de drinks, porque você tem que ter sempre um pensamento na tendência. O que as pessoas estão... agora é hibisco, e é hibisco, e é hibisco. Entendeu? Então, você vê isso. Outra, você sentir em que época você está. No inverno, as pessoas saem um pouco menos, tem um problema de roupa, o humor muda. Chega na primavera, é uma alegria. As pessoas saem mais, roupas são mais leves, o humor é bom. E aí você Primavera tem... é Aperol Spritz, né? É isso. Agora começa o Aperol Spritz. A bebida tem que seguir isso. Então, Delícia. para vocês, WV Sour. Sour é uma tendência de consumo agora. Esse é um drink que você pode tomar antes das refeições, como um bom aperitivo, ou num happy hour, alegre, por favor. Você botou 3 gotas de angostura De também angostura, aí. porque a tendência é assim, quando você usa clara de ovo, a angostura ajuda bastante na digestão. Tá. E também não vai provocar odor de ovo, que as pessoas não podem ver é ovo. Ver o ovo já fica pensando na gema. Então, por favor, Thiago, consegue dar aquele zoom. Ó, tá vendo as 3 gotinhas de angostura? Isso. Quando combina no sifão, Com ela licença. tem o mesmo efeito do agar-agar. É isso aí. Ela é um gelificante natural. E é um emulsificante. Muito, muito gostoso. Permita. E É de menininha, Alan. Olha, é muito interessante dizer isso, Ó, gente. essa Coquetel, taça. olha, coquetel, ele não tem, Não é não. viu? Coquetel, ele não tem essa coisa do que é para homem, do que é para mulher. Existe tendência, Eu ia perguntar existe qual é o drink possibilidade. mais macho que você já Então, fez. assim, claro, você tem, quer um drink, a pessoa chega para mim e fala assim, o que é que você tem mais forte aí? Long Island. Pronto, é uma Long edição mais Island. macho. Esse Long Island, por quê? O Long Island vai rum, vodka, tequila, gin, entendeu? Pura sal, Sério um mesmo? pouquinho de suco de limão e termina um refrigerante de cola. Então, isto é Os um drink... adolescentes que estão assistindo o programa é quase uma farmácia. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, esse Obrigado, drink Ivan. é o drink assim mais poderoso que se tem, porque você coloca... Não que os destilados se somem, mas só que as pessoas tomam muitas coisas pela cabeça também, né? Então, quando você fala esse drink, o que vai? Vodka, whisky, pronto, acabou. Já fica de fogo só com o nome. Olha, com a próxima vez que eu for no bar número, eu convido a Ivan para degustar esse drink. Mas lá, meu, é quase minha casa. Eu vivo lá nesse lugar. E vem por aqui. Bem, Os que assistem acham que era eu, né? Olhar assim a fachada, é isso aí que bebe, tá vendo? vocês sabem que a gente está apresentando aqui o programa e por trás, nos bastidores, ficam as pessoas encerra. Ai, pois é, tem que acabar, E é legal meu, que a pessoa não que pede para acredito. encerrar está com um copo de Cosmopolitan na mão, uma taça. Né? Mas enfim, obrigado, Derivan, Obrigado a pela vocês. tua participação. Um prazer imenso tê-lo aqui.
o teu trabalho para quem quiser conhecer mais. Tem o site, é mestrederivan.com.br. Tem alguma outra rede social? Tem Instagram, tem Facebook, tem uma página. O Instagram é Mestre Derivan também, isso. @Mestre Derivan. Isso, vejam lá os meus filmes lá no YouTube. E quem quiser encontrá-lo pessoalmente, Bar Número aqui em São Paulo, você que tem a oportunidade, ou se não está em São Paulo e vier para São Paulo, o convite está feito. Enfim, o convite está feito para que você volte para trazer outros drinks. Que saboroso esse programa, de verdade. É um programa diferente, a gente sempre fala de gastronomia, né, Vini? Mas Foi a gente delicioso. está aqui numa outra vertente. Vini, obrigado. Obrigado. Você desculpa, você estava sem microfone. Obrigado pelo... Obrigado. A IB, né, Alan? Na verdade, acho que o programa é bacana porque A e B. envolve a IB e os conceitos são... Você resumiu perfeitamente. A e B. Falta acho que 93, né? Pro número 100. Galera, continua assistindo. Acessa lá, por favor. Eu vou passar agora a vez para a Ivy. A Ivy na semana que vem não está no programa. Nos próximos 2, né, Ivy? Você faz uma viagem para Itália, Europa. Eu faço uma viagem para Host, que é uma feira de gastronomia O programa e está equipamentos para patrocinando essa viagem. O programa está patrocinando essa viagem, gente. Que incrível. Não é? Bom, na semana que vem eu não tenho nenhum material para divulgar da feira, porque eu estarei a caminho de Milão, mas na outra quarta-feira, na sequência, eu vou mandar alguns vídeos da feira que eu vou fazer lá. E aí o Alan vai apresentar aqui para vocês alguns equipamentos, tecnologia, inovação. A feira é uma feira gigante, são 12 pavilhões, cada pavilhão é um tema pizza, tema hotel, tema bar, tema café, então... Vou trabalhar bastante. Ivy, não se perca, juízo, boa viagem, traga muito material para nós. Enquanto na próxima quarta-feira, sempre ao vivo, às 14 horas, aqui o Papo com Tempero pela AltV. Você pode rever esse programa pelo YouTube e pelo Facebook, tanto do da AltV quanto do Papo com Tempero. Obrigado a vocês que também assistem. Obrigada, pessoal. Até a próxima semana, o programa Papo com Tempero fica por aqui. Tchau, tchau.